Oi, pessoas bonitas, seja bem-vindo ao canal Pérola Diária, Encaixando as Peças, canal LM, Lucélia Mello, seja bem-vindo ao meu canal de foco, reflexão, comportamento, espiritualidade. Sempre eu deixo uma mensagem, que essa mensagem vai falar o teu coração. Hoje eu quero falar sobre a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37, que diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Como assim? Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Boa pergunta. Em resposta, disse Jesus: um homem, vou dar um exemplo, uma parábola para você. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, esses assaltantes lhe tiraram as vestes, espancaram ele e deixando ele quase morto no caminho. Aconteceu que estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado também. Mas vindo um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava aquele homem caído. E quando o viu, teve piedade dele. E aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-se no seu próprio animal e levou para a hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver. Jesus perguntou: qual desses 3 você acha que foi o próximo deste homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus é muito maravilhoso, muito sábio, né? Ele contou uma história para que esse homem entendesse quem é o seu próximo. E nós também temos que entender quem é o nosso próximo. Porque o grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. Eu já sei que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de todas as minhas forças, meu entendimento, e também tenho que amar o meu próximo. Porque quando eu amo o meu próximo, eu estou cumprindo a palavra de Deus. Então, às vezes, pessoas, nós estamos como aqueles sacerdotes e levitas. Nós temos até um bom título, uma boa posição social, né? Mas estamos realmente cuidando das ovelhas do Pai, como convém? Ou estamos como esse sacerdote levita, passando de longe, bem longe. Não quero problemas. Mas onde está o amor de Deus em nós? Onde está a misericórdia e a compaixão em nós? Cadê a nossa empatia com o sofrimento dos outros? Como que está a nossa escuta? Estamos ouvindo as pessoas? Estamos tendo palavras de consolo para dar para os cansados, para os necessitados? Nós não podemos esquecer, amigos, que nós somos o sal dessa terra.
E o sal, qual é a função do sal? Temperar os ambientes, os lugares, conservar o bom ânimo, uma boa palavra, um ato de bondade, sabendo que Deus está no controle de tudo. E também não podemos esquecer que no mundo vai existir pessoas boas, mas também vai existir pessoas más, como aqueles assaltantes que arrancaram as vestes daquele homem, pegaram o dinheiro daquele homem, machucaram, feriram aquele homem, deixaram aquele homem quase morto. Mas também vai existir pessoas boas, cheias de misericórdia, cheias de empatia, cheias de bondade, como aquele bom samaritano que cuidou da ferida daquele homem, que se importou com a dor daquele homem, que colocou aquele homem no seu animal, levou para a hospedaria e pagou todas as despesas. Não tem um ditado que diz assim, da onde você menos espera é onde as coisas acontecem? E às vezes das pessoas que você tem uma certa expectativa, nada acontece? Na verdade, a expectativa aqui da história que Jesus contou era de quem? Do sacerdote, né? Ter compaixão e misericórdia. Mas da onde menos se esperava é onde veio a misericórdia. Por isso, nós não podemos julgar a capa do livro, não podemos julgar o livro pela capa. Porque o mais importante é o que está dentro, é o conteúdo, o que esse livro carrega, quais são os valores que carrega. Assim somos nós, seres humanos. Não olhe para a aparência, mas o que você carrega de valor. Quais são os valores que você carrega? Quais são os princípios que você carrega? Isso é mais importante. E não aparência, e não títulos. Entende? E hoje, pessoas, nós temos que ser essa pessoa empática, saber ouvir as pessoas, sentir a dor do outro, ajudar sem esperar nada em troca, porque quem serve e ajuda o necessitado, o pobre, é como se estivesse emprestando para Deus. Vai ter recompensas. Porque uma vida vale muito mais do que qualquer riqueza desse mundo. Jesus mostrou isso indo para a cruz, no meu lugar e no teu lugar. Ele disse que ele foi, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho unigênito, entregou o seu filho Jesus para ser pregado naquela cruz, para que qualquer pessoa que nele crê em Cristo, crê na obra de Deus ali, de ter feito aquela obra ali na cruz, de reconciliar-nos com Deus, todos que creem não vão perecer, mas vão ter a vida eterna. Sabe o que significa isso? Não está falando que eu tenho que ir lá também me sacrificar, não. Está falando que eu tenho que crer. Quando eu creio na obra de Jesus, que ele fez, por que ele foi pregado na cruz, por que ele esteve lá, qual era a missão dele. Quando eu entendo isso e creio, eu não vou perecer, mas eu vou fazer parte da vida eterna, vou ter vida eterna com Deus. Então, a minha função, a sua função, não é fazer sacrifício. A nossa função é o quê? É crer. Crer no Evangelho. Crer na obra de Cristo. E nós nunca sabemos, pessoas, como vai ser o dia de amanhã. Hoje, essa pessoa pode estar precisando da minha ajuda, da sua ajuda. Amanhã pode ser eu, pode ser você. E isso me faz lembrar de uma situação que eu vivi. Eu estava no Brás, fui fazer compra, e fiz as compras lá no cartão, e eu tinha um dinheiro no bolso. E aí eu vi aquela banca vendendo aqueles copos de frutas, saladas de fruta. Um leite condensado. Minha boca encheu de água. Eu falei, vou comprar, vou comer. Parei e falei, eu quero um copo.
Aí o cara deu. Aí eu procurando dinheiro no bolso para pagar o rapaz. E eu não achava o dinheiro. Falei, gente, mas onde foi parar o dinheiro que estava aqui no meu bolso? E procura, e puxa aqui, puxa de um lado, puxa do outro, e nada do dinheiro. Falei, gente, eu perdi o dinheiro, e agora? Ah, eu falei, moço, toma de volta, porque eu estava com dinheiro aqui no bolso e sumiu. Acho que eu perdi o dinheiro. E o homem falou, olhou para mim e falou assim, moça, pode comer, é seu. Como? É seu, não precisa pagar, não. Deus é muito bom. Eu, sério, moço? Moço, diante de Deus que eu estou te falando a verdade, o dinheiro estava aqui agora. Ele falou, não precisa dar satisfação, não, fique em paz. Pode comer, eu estou te dando. Gente, aquilo me emocionou tanto que eu comi aquela fruta com lágrima nos olhos. Eu comi com lágrimas. Falei, moço, Deus te abençoe. E eu estava com vontade de comer. E eu já estava triste porque eu não achava o dinheiro. Eu falei, moço, Deus te abençoe. Ele, amém. E na hora que eu estava comendo aquela fruta e chorando, veio no meu coração, quem planta, colhe. Quantas vezes você também ajudou quem estava com fome? Hoje foi você que precisou, mas você plantou lá atrás e você está recebendo hoje. E essa também é uma forma de eu abençoar aquele homem, que foi misericordioso, entende? E eu comi aquelas frutas com lágrima, com tanta alegria, e também comovida pela bondade daquele homem que estava ali trabalhando. Então, o que você está plantando hoje, você está fazendo uma plantação hoje no mundo espiritual. E amanhã você pode estar recebendo a colheita. Porque quem planta, colhe, quem dá, recebe. A vida é assim. E é numa hora que você menos espera. E aí eu fiquei encasquetada, né? Eu falei, gente, mas o dinheiro estava no meu bolso. Aí eu peguei o ônibus. Gente, como onde foi parar aquele dinheiro? Que hora que eu fiquei pensando, na hora que eu perdi esse dinheiro? Que hora que foi? Como que eu perdi esse dinheiro? Gente, quando eu estava sentada no ônibus e vou de novo metendo a mão no bolso, mas como que foi perder? E tal. O dinheiro não estava lá, gente. E eu tinha metido a mão no bolso 500 vezes e não achava o dinheiro. O dinheiro estava no bolso, gente. E eu não achei o dinheiro na hora do rapaz. Eu não entendi, gente. Falei, meu Deus, o senhor queria realmente abençoar aquele rapaz? Tinha alguma coisa ali, porque o dinheiro, eu achei o dinheiro no bolso na hora que eu estava dentro do ônibus. Que eu meti, eu falei, mas que eu lembrei, eu falei, gente, como que o dinheiro estava aqui e sumiu? Como que eu perdi esse dinheiro? E me chamou no bolso, o dinheiro estava lá. Falei, Deus abençoe aquele rapaz, que ele venda muitíssimo. E que ele seja, sempre seja esse homem misericordioso. Que Deus abençoe ele. Que ele continue sendo essa pessoa que estende a mão, que ajuda, né? Que mate a fome de alguém, porque eu queria muito, eu estava com muita fome, e a minha boca encheu de água para comer aquilo, e eu não acreditava que eu ia embora sem comer. Mas Deus não deixou eu ir embora sem comer. Ele faz as coisas acontecer, gente. Ele faz pessoas te ajudar do nada, ele faz pessoas lembrar de você, ele faz pessoas que nem te conhecem estender a mão para você, porque ele é Deus. Ele é Deus. Pode, as pessoas, uns vão desamparar, uns não vão olhar, uns não vão ajudar, mas Deus vai levantar aquelas pessoas certas para te ajudar. Se você está passando por alguma situação difícil, se você precisa de uma mão amiga, Deus vai levantar esta pessoa com a mão amiga para te ajudar.
Deus vai fazer alguém lembrar de você para te ajudar. Deus vai tocar nos corações. Ele faz as coisas acontecerem. Eu não sei do que você está precisando, mas Deus sabe. Deus sabe das suas necessidades. E Ele diz na palavra dele que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E eu oro a Deus, e eu peço a Deus, eu rogo a Deus por ti agora, que Ele estende as mãos e supre todas as tuas necessidades. Esse é o meu desejo para você. Medite mais nessa palavra, nessa reflexão, e que Deus possa falar mais ao teu coração, ó. Um beijo, fique com Deus.